Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente ao nosso canal. Eu sou o professor Bernardo, hoje é dia 24 de julho de 2020, um ano que vai entrar para a história. Hoje nós vamos corrigir a segunda redação da UERJ. A redação enviada para mim por uma aluna de um dos grupos que eu tenho, chamada Luísa Sarto. Eu vou ficar pequenininho aqui do lado para que a gente possa acompanhar a redação na íntegra, ela vai ficar na tela cheia para vocês, ok? Muito bem. O tema dessa redação foi gerado a partir de reflexões sobre o livro é assegurar a memória histórica é importante para a manutenção da liberdade? E em cima desse tema, a Luísa fez as reflexões dela e lançou uma proposta. É o que nós vamos ver agora. Muito bem, aí está a redação. Vamos ler. O título que ela deu é Verdades Libertadoras. E ela diz assim: Hitler, Mussolini, Salazar. É quase impossível se deparar com esses nomes e não ser automaticamente remetido aos cenários totalitários que ascenderam no período entre guerras, primeira metade do século XX, no qual as democracias estavam fragilizadas. A concepção construída sobre eventos históricos como o fascismo tem como objetivo principal evitar que ocorra mais uma vez a perda brutal da liberdade. Isso porque a memória histórica gera consciência sobre os efeitos desses erros e sobre como combatê-los. George Orwell, em sua obra 1984, descreve o Ministério da Verdade como sendo o departamento do governo responsável por, diariamente, alterar todos os registros que pudessem provar que o partido tinha cometido algum equívoco. Assim como na obra, a distorção e a alteração dos fatos foram duas das principais maneiras de manipulação de massas em regimes totalitários do século XX. Pois, assim, a liberdade de pensamento dos cidadãos se torna influenciada por mentiras ditas como verdades. Dessa forma, a consciência dos reais efeitos desses acontecimentos que marcaram a história moderna confere aos indivíduos a liberdade de refletir e perceber os efeitos negativos causados por determinado regime ou ideologia. Toda essa consciência assegura ainda mais a liberdade, quando, ao aprender e construir opiniões sobre momentos históricos, compreende-se como identificar e combater comportamentos e ideais que se assemelhem ou façam alusão a um pensamento totalitário. A criminalização da apologia ao nazismo tem justamente este intuito, de impedir que esse ideal seja propagado novamente. A disseminação de meias-verdades, aliada à falta de conhecimento sobre o passado, é uma ferramenta política perigosa, da qual sofistas podem se aproveitar a fim de manipular as massas. Como ocorre atualmente no Brasil, a falta de memória histórica por grande parte da população permite que os governantes sejam eleitos com discursos que relativizam as lutas contra o racismo e a misoginia. Quase não saiu. O que acarreta um retrocesso ideológico prejudicial ao país, até mesmo a níveis internacionais. Assegurar a memória histórica, portanto, é crucial para a manutenção da liberdade, já que gera consciência dos erros cometidos e mostra como se desenvolvem e como são combatidos esses ideais totalitários. Assim, o conhecimento torna-se essencial para a luta contra a manipulação, garantindo a liberdade de pensamento, o que evita a repetição de eventos prejudiciais à sociedade. Bom, primeiramente, como sempre, depois que eu faço essa leitura, eu projeto algumas coisas no sentido de mostrar se o projeto de texto da aluna, no caso aqui, está certinho, como é que ela mostrou a sua tese, como é que ela gera os argumentos e como isso é distribuído ao longo da redação. É o que nós vamos passar a fazer neste momento, ok? Primeiramente, como é que ela colocou a tese dela? Eu coloquei em cores, tese e argumentos e a distribuição para a gente perceber como fica realmente uma redação muito bem estruturada nesse sentido. Bom, a tese dela começa aí. A concepção construída sobre eventos históricos como o fascismo tem como objetivo principal evitar que ocorra mais uma vez a perda brutal da liberdade. Então, a partir do momento que nós construímos, né, esses conceitos sobre o mal que esses sistemas, esses regimes
fizeram e fazem ainda algumas sociedades. A partir desse momento que nós construímos esse conceito, é que nós temos condições de evitar que aconteça novamente. Perfeito? É assim que ela colocou a tese dela. E ela vai distribuir os argumentos, ela vai defender essa tese por meio de 2 caminhos. O primeiro, ela vai dizer que a memória histórica gera consciência sobre os efeitos desses erros. E segundo, que também essa memória histórica vai gerar essa consciência sobre como combater. Então, primeiro, como verificar, analisar a evidência e segundo, como combater. Em seguida, como essa tese e os argumentos foram distribuídos. Vamos ver primeiramente a tese, como ela distribuiu, se ela distribuiu, ela lançou novamente, retomou nos parágrafos seguintes. Bom, no primeiro parágrafo de argumentação, ela falou da consciência dos efeitos reais que marcaram a história moderna. Então, aí está a ideia sobre os eventos históricos. Ela faz uma retomada, já lançando um pedacinho do primeiro argumento dela ali, mas ela faz uma retomada quando ela trata da ideia aí dos acontecimentos que marcaram a história moderna, que está justamente lá em cima na introdução. Depois, ela retoma novamente a tese, já no segundo parágrafo de argumentação, quando ela diz que toda essa consciência assegura ainda mais a liberdade, quando, ao aprender e construir opinião sobre momentos históricos, ou seja, ela vai voltar também a falar sobre a questão da memória histórica, dos eventos históricos. E vamos ver se ela colocou também lá na conclusão. Sim, então ela distribuiu a tese dela até lá no último momento, quando ela diz assegurar a memória histórica, portanto, é crucial para a manutenção da liberdade. E agora os argumentos. Vamos ver como é que ela distribuiu e se distribuiu. Bom, o primeiro argumento está lá no primeiro parágrafo de argumentação, muito bem alinhado com a discussão, aliado com o que foi dito na tese, portanto, ela já gera o link, né, ali com o seu primeiro argumento no finalzinho do primeiro parágrafo de argumentação, quando ela fala que essa consciência confere aos indivíduos liberdade para refletir e perceber os efeitos negativos causados por determinado regime ou ideologia. Percebe que lá na introdução, no argumento, ela fala sobre os efeitos desses erros, então ela aqui traz justamente para trabalhar, para discutir essa ideia desses efeitos. Vamos ver se ela buscou novamente isso lá no finalzinho. Sim, ela retomou o argumento lá na conclusão, quando ela diz que assegurar essa memória histórica, ela gera consciência dos erros cometidos. Até aí, maravilhoso, né? O projeto de texto está muito bem claro, muito bem alinhado, dá para perceber pelas cores aí que tudo foi lançado e retomado. Lançado e retomado. Portanto, é assim realmente que tem que ser. Agora vamos ver o segundo argumento, sobre como combater. Bom, ela lançou, claro, no segundo parágrafo de argumentação, esse argumento, porque nesse segundo parágrafo ele tem que estar alinhado com esse segundo argumento lá que ela jogou na tese dela na introdução. Então ela diz, compreende-se como identificar e combater comportamentos e ideais que se assemelham ou façam alusão ao pensamento totalitário. Tá lindo, tá maravilhoso isso, tá maravilhoso, estou gostando muito. E depois, já que ela fez tudo certinho, bonitinho, nas retomadas, é claro que ela vai lançar isso também lá na conclusão. Pronto. Mostra como se desenvolve e como são combatidos esses ideais totalitários. Gente, isso é mostrar o projeto de texto bem feito, bem distribuído. É assim que nasce uma redação boa, né? Pelo menos na parte de projeto de texto, na distribuição, está perfeito. Existem outros critérios, claro, que não dão conta somente dessa questão estrutural, mas nessa parte estrutural é assim, ó, é assim que tem que ser mesmo. Bom, agora vamos passar para uma análise rápida minha sobre cada parágrafo. Né, o que ela fez na introdução, o que poderia ter feito, se poderia melhorar ou não algum aspecto, é isso que a gente vai ver agora. Na introdução, eu disse o seguinte, que está bem elaborada, dá para perceber, é uma introdução iniciada por flashes, quando fala Hitler, Mussolini, Salazar, isso é uma introdução iniciada por flash, e a devida explicação.
A tese está clara, com encaminhamento para os dois argumentos, só coloquei uma ressalva, que era para dar uma melhoradinha ali na parte anterior à palavra fascismo. Então eu sugiro o seguinte, fazer essa ponte sobre eventos históricos permeados por ideologia política autoritária ou totalitária, como o fascismo. Então, a concepção construída sobre eventos históricos permeados por ideologia política autoritária ou totalitária, como o fascismo, tem como objetivo principal, eu acho que ficaria bem mais legal assim, por isso que é uma sugestão que eu dei a ela. Seguindo, já no segundo parágrafo da redação, que é o primeiro parágrafo de argumentação, eu teci esses comentários. Este parágrafo de argumentação apresenta a citação do livro, 1984, progride para a ideia de que também houve manipulação de informações durante períodos em que regimes totalitários atuavam e as consequências dessa manipulação. Em seguida, pula diretamente para uma relação daqueles eventos para a conscientização sobre termos de memória histórica para percebermos os efeitos negativos. Apesar da fluidez na leitura, senti falta de exemplificação ou exemplificações que comprovem a manipulação exercida naqueles períodos. Isso é importante quando você faz alguma afirmação, alguma negação, faz uma declaração qualquer, que na verdade acaba sendo o seu argumento, né? Normalmente é o argumento, você tem que justificar, tem que criar exemplo, você tem que comprovar. E é isso que eu mostro agora na sequência. Esse é o pilar da argumentação. Declarou alguma coisa? Comprove. Comprovou? Opine. Então você tem 3 pilares. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão de um parágrafo deve ser feito levando em consideração essas 3 situações aí. A declaração, que pode ser uma afirmação, uma negação, ou até mesmo uma interrogação. A comprovação, né? No caso de uma interrogação, você vai ter que depois responder, comprovando. E depois a opinião final. E normalmente é assim que eu tenho visto a maioria das redações. Então, declarou, comprova. Comprovou, opine. Pronto, você fecha os 2 parágrafos de argumentação dessa maneira que você vai mandar muito bem. Beleza? Seguindo. Agora o outro parágrafo argumentativo. Eu teci alguns comentários também, foram poucos, porque, olha, esse parágrafo está muito bom em termos argumentativos, há muitas informações importantes, o que mostra uma reflexão aprofundada sobre a questão. Realmente esse parágrafo está repleto de informações super importantes para defender aquele argumento que foi lançado ali. Seguindo, agora a conclusão. O que eu falei sobre a conclusão dela? Não tinha como ser diferente. A conclusão cumpre seu papel. Retoma a tese, como a gente pode ver aí, para reafirmar, passa rapidamente pelas ideias tratadas nos argumentos, ou seja, os 2 argumentos estão ali, bem claros, e depois faz uma reflexão final, que é aquele último período ali. Pronto, é assim. Simples, rasteiro, objetivo. Maravilhoso. Então, esse tema, como eu sempre faço com qualquer tema, primeiro dou esse sobrevoo, faço essas ponderações, eu dou algumas dicas, dou o meu olhar crítico e depois eu vou para as questões mais pontuais, que são gramática, coesão, só a coesão, os elementos coesivos, a questão da modalidade que envolve tudo da gramática, que a gente dá uma olhada bem rapidamente. E nesse caso aqui dela, não há muita informação, muita coisa. Houve pouquíssimos, digamos, erros. Vamos a eles. O primeiro é uma vírgula que não existe ali. Ó. Isso porque a memória histórica, se eu perguntar para você assim, por que você fez isso? Fiz isso porque e por causa disso, porque isso. Então, não existe uma vírgula ali. Essa vírgula tem que ser retirada. Depois, ali a palavra partido, mas é porque no livro o partido, né, ele está sempre ele está personalizado, né? Então ele é um nome próprio, ele significa o governo, ele significa o Big Brother, o grande irmão. Então, de acordo com o livro,
letra maiúscula, inicial maiúscula na palavra partido. Depois, lá embaixo, toda essa consciência assegura ainda mais a liberdade. Tem uma vírgula ali que não deveria estar, que está quebrando o SVC, sujeito, verbo e complemento. Ou seja, a estrutura básica da língua em SVC. Você não pode colocar vírgula quebrando esses elementos, separando um do outro, a não ser que haja alguma coisa intercalada, aí estaria entre vírgulas. Então, nesse caso aqui, essa consciência, toda essa consciência seria o sujeito, assegura é o verbo, que vem ali o predicado, então não pode separar. Aqui tem que ter vírgula, porque todo esse contexto, até a palavra históricos, está intercalado. Então, ó, ao aprender e construir opiniões sobre momentos históricos, isso, como está intercalado, tem que estar entre vírgulas. Portanto, faltou a primeira vírgula. A segunda está lá certinho. Seguindo, compreende-se. Aqui eu percebi o seguinte, uma sugestão minha. Seria bom mostrar quem aprende e constrói, o que vem logo antes. Ó. Ao aprender e construir opiniões sobre momentos históricos, quem é que... Para não ficar muito impessoal, eu sugeri o seguinte, o cidadão tem como identificar e combater comportamentos e blá, blá, blá. Portanto, é uma sugestão que eu dei, tirando esse compreende-se e colocando o cidadão tem como identificar. Outro, este. Nesse caso, seria certo o esse, porque é um anafórico, ele retoma alguma coisa que já foi dito, apesar de essa coisa ter sido reforçada depois, mas ela foi dita. Por exemplo, a criminalização da apologia ao nazismo tem justamente esse intuito. O intuito de quê? Falou anteriormente, combater comportamentos e ideais, né? Ou seja, então é algo que já foi dito anteriormente, eu uso o anafórico esse, apesar de aqui haver um reforço depois, voltando à mesma ideia. Depois, aliada à falta. Aliada, falta, inclusive, aí um acento indicativo de crase. Depois, vírgula ali, falta de conhecimento sobre o passado. Tá, porque essa expressão toda, aliada à falta de conhecimento sobre o passado, deve estar entre vírgulas, porque está quebrando alguma relação. Então, se está quebrando uma relação, coloca-se entre vírgulas. Depois, lá embaixo, até mesmo a níveis internacionais. Aqui a preposição correta é em níveis internacionais. Por último, garantindo, ali, para dar uma ideia melhor de paralelismo sintático e também para ficar muito mais simples, eu sugiro e garante. Em vez de garantindo, ficaria. Torna-se essencial para a luta contra a manipulação e garante a liberdade de pensamento. Ali no finalzinho, está ali prejudiciais à saúde ali, não é um erro porque, na verdade, foi um problema de digitação que acabou passando. Na folha de redação manuscrita da aluna, está com a crase ali. Ali em prejudiciais à saúde, deveria ter o acento indicativo de crase no A, ok? Mas na redação manuscrita dela, está com acento bonitinho. Portanto, meus queridos, minhas queridas, pouquíssimos problemas de ordem gramatical e de coesão. Por fim, nós vamos à aplicação de quê? Dos critérios. Diante dessa redação muito bem estruturada, vamos ver como é que os critérios acabaram incidindo ali. Vamos lá. Aplicação dos critérios. Adequação ao tema. Então, o que se espera, atendimento pleno à proposta, com perspectiva crítica, projeto de texto claro, marcas de autoria. Então, ela atendeu plenamente tudo isso. Tipo de texto. O que se espera? Construção efetiva do texto argumentativo, com recursos pertinentes ao tipo textual, atendimento à estrutura própria da dissertação, sem reprodução de clichês. Atendeu plenamente também. Desenvolvimento da argumentação. O que se espera quando ela traz os argumentos, trata os argumentos dela? Pertinência, suficiência, eficácia dos argumentos, além da coerência na explanação e articulação das ideias, com defesa consistente do ponto de vista. O texto dela, apenas um problema lá no primeiro parágrafo de argumentação,
que eu apontei, né, quando eu disse que precisaria trazer justificativas, né, a comprovação. Estrutura do período e coesão. O que se espera? Coesão textual, estruturação sintática dos períodos com uso adequado e produtivo de elementos constituintes da superfície textual. O texto dela está com pouquíssimos problemas de estrutura e de referenciação. Existem alguns sim, mas poucos. Modalidade. O que se espera? Domínio da variedade padrão da língua, sem marcas de oralidade ou informalidade. Como é que está o texto dela? Poucos problemas. Pontuação, crase, aquela inicial maiúscula que deveria existir lá na palavra partido, enfim, também há poucos problemas. Levando tudo isso em consideração e aplicando esses critérios, ela ficou na adequação ao tema com nota máxima, tipologia, né, o tipo de texto, também nota máxima, o desenvolvimento da argumentação perdeu meio ponto, na verdade aqui eu sempre falo, eu consigo pensar mais facilmente com a nota 10, aí depois eu multiplico por 2 para dar o 20, que é a nota máxima da UERJ. Então ali ela perdeu meio ponto na argumentação, estruturação do período de coesão também perdeu meio ponto, e na modalidade perdeu meio ponto. Somando tudo isso, ela tiraria, na verdade tirou 8,5, que multiplicado por 2 dá uma nota 17. Né? Pertinho do 20, que é a nota almejada por muitos, por todos. Né? Enfim, mas a redação dela está muito perto disso e fazendo as alterações, as limpezas necessárias, com certeza nas próximas ela vai conseguir chegar ao 20. Ok? Então, gente, muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Né? Se gostaram, dê aí o seu joinha. Se está inscrito no canal, maravilha, agradeço de coração. Se não estiver, se inscreva agora e aperte também o sininho para receber aquelas notificações quando eu colocar vídeos novos aqui. E eu coloco sempre vídeos toda quarta, toda sexta, um para o Enem, um para a UERJ. Tá? Muito obrigado novamente e até semana que vem.